Muito bom dia. Pronto, tenho ali já essencialmente 4 questõezinhas. Quem quiser começar a fazer o scan, vai ser para a meio da sessão ter aqui um Mentimeter, por isso a meio da sessão vamos retomar, por isso, mas quem já quiser ir tendo o trabalho de fazer o scan, depois a meio da sessão depois vamos percorrer aqui o questionário, ok? Mas então, o meu nome é Alexandre, sou o Head of Digital Transformation no Build Collab e hoje vou fazer aqui uma pequena apresentação de 20 minutinhos sobre aquilo que são os desafios tecnológicos para a transformação digital da construção. Mas antes de passar então aqui a exatamente quais são os desafios tecnológicos, queria só apresentar-vos um bocadinho o que é o Build, até porque a próxima apresentação da Vanessa Tavares também faz parte do Build, e então só dar aqui um contexto, o que é que nós fazemos. Prontos, para quem não conhece, o Build é o laboratório colaborativo para o ambiente construído futuro, ou seja, nós somos um laboratório colaborativo, estamos aqui a fazer a ponte entre a academia e a indústria, e o objetivo é ajudarmos a indústria a fazer inovação, a adquirir novas capacidades, novas tecnologias, novas metodologias, mas tudo, investigação e tudo state of the art, que dá logo valor à indústria. Ou seja, fazemos investigação que tem propósito de dar ganhos à indústria a um muito curto prazo, ou seja, estamos a falar de investigação com uma aplicabilidade a 2 anos no máximo, ao contrário da academia, que tem uma visão de mais longo prazo, de investigação de base, cujos propósitos são a 5, 10, 15, muitas vezes muitos mais anos. Então nós posicionamos neste cenário, sendo que o âmbito com o qual nós atualmente trabalhamos é aquilo que é dupla transição e obviamente então a dupla transição inclui a parte digital, a transição digital e também a transição ecológica, e nós então posicionamos aqui no meio das duas, e eu estou aqui a representar hoje a transição digital e a Vanessa Tavares a seguir vai representar a transição ecológica. Mas voltado então aqui ao tema principal desta apresentação, que é então o que é a transformação digital e quais são os desafios que vamos ter que debater-nos nos próximos anos. Eu sugiro que a primeira coisa a fazer, quando estamos a atacar um problema como este, é perceber então o que é a transformação digital. Fiz uma pequena investigação, muito rapidamente pelo Google, ou seja, algo muito simples, abri uma centena de artigos, e em todos eles diz que a transformação digital é o futuro da construção, e está aqui, e todos temos que abraçá-la, mas em nenhum dos artigos consegui identificar exatamente o que era a transformação digital. Então, como pessoa digital que sou, e tecnomata, essencialmente então ajudei-me aqui e suportei-me naquilo que é o ChatGPT. Fiz então a questão, o que é a transformação digital no setor ESG e o que ela compreende. O ChatGPT, com a sua enorme sabedoria, disse-me então que a transformação digital é a inclusão aqui de um conjunto de novas tecnologias digitais, processos inovadores e mudanças culturais, cujo objetivo é então modernizar algumas daquelas que são as práticas atuais do setor, sendo que isto abrange não só a fase de concepção, a fase de design, mas sim até toda a fase, até construção, monitorização e a parte de manutenção. Ou seja, temos aqui um conjunto de tecnologias essas que eu também aproveitei e fiz aqui um apanhado, algumas das quais nós já temos estado a trabalhar também no Build Collab, que então têm como objetivo aumentar a eficiência e a competitividade das nossas empresas. Eu gostava de destacar aqui uma, que é aqui o BIM, porque ela funciona quase como catalisador para as restantes e suporta todas as outras tecnologias naquilo que é então a adoção e a passagem pela transformação digital nos próximos anos. E pronto, como tinha prometido, para fazermos então aqui um apanhado daquilo que são o estado atual da indústria no que se refere à transformação digital, pedi então para fazerem aqui um scanzinho do QR Code, para então nós podermos ver que tecnologias é que já usamos e essencialmente quais são. Diz. Não está a funcionar? E este aqui, também não funciona? Está, afinal. Está? Desculpa. Ok. O anterior não estava, então ficou desatualizado nos poucos minutos em que ele esteve live. Aqui. Sim. Pronto, essencialmente vão ser aqui quatro questões muito rápidas, todas elas sobre aquilo que é a transformação digital e os objetivos. Pronto, também quem não conseguiu fazer o QR Code também podem aceder ao menti.com lá em cima e colocam o código 4415831 e vão ter também acesso ao questionário.
Mas pronto, então temos aqui a nossa primeira pergunta, que é: com que tecnologias é que já interagiram? Obviamente isto pedíamos que tentassem também abranger um bocadinho aquilo que as vossas instituições à quais estão a representar também já interagiram com. E por acaso achava que íamos ter aqui algo um bocadinho diferente. Achei que íamos ter um peso maior na área do BIM, mas estou satisfeito até porque temos ali bastante peso na inteligência artificial. E pronto, já temos aqui um apanhado bastante largo. Continuamos a ter ali maior peso na inteligência artificial. O BIM está quase a apanhar, mas pronto, já deu para ver que temos aqui muito poucas instituições, ou muito poucos representantes que ainda não interagiram com nenhuma destas tecnologias, o que é um bom sinal. Quer dizer que a adoção das tecnologias está a espalhar-se aqui pela indústria. Temos aqui então uma nova questão, que é então, já que já toda a gente está a começar a adotar estas tecnologias, qual é o driver que vos impulsionou a começar a utilizá-las? Já temos uma resposta, mas essencialmente só têm que escolher, e se quiserem também existe a possibilidade de fazerem um ranking de qual é a ordem ou o peso que vocês acham que tem uma maior importância. Começam a aparecer aqui mais uma resposta, com a exigência de qualidade e precisão, ou seja, basicamente o cliente a pedir uma maior performance por parte da empresa contratada. Escassez de mão de obra. Temos ali também já incentivos públicos, ou seja, CFIDs, redução de custos, lá está, mais uma vez a capacidade de aumentar a performance da empresa. Parte da competitividade, mais uma vez aumentar a performance, reduzir custos, trazer mais valor ao cliente. E uma surpresa que eu achava, que lá está, eu se calhar venho aqui da parte de BIM, eu achava que ali a parte da obrigatoriedade de BIM ia estar um bocadinho mais acima, mas já vi que ainda está ali em sétimo, também estamos a aproximar-nos de lá, mas pronto, já temos aqui 22 respostas, penso eu, por isso já temos aqui um bom mapa. Já agora, todas estas respostas, depois quando chegarem ao final, podem pedir para terem acesso a elas, por isso vão ficar com o mesmo espelho. Próximo. Pronto, e a terceira pergunta, que é: qual é a principal barreira para a adoção? Aqui é um bocadinho mais simples, limitei-me um bocadinho mais, ou seja, tentem interagir aqui e tentar dar um contexto maior a cada uma das respostas. Já temos aqui também uma resposta com a principal barreira aqui é o custo elevado. Também temos ali em segundo lugar a falta de formação e competências. Resistência à mudança, já todos sabemos como é que é o nosso setor. Está a mudar, acho que lá está, somos um exemplo claro de que já estamos a adotar novas metodologias, mas continuamos a ter aqui um grande peso relativo à resistência à mudança, e também aqui um bocado daquilo que é o desconhecimento sobre os benefícios, que pronto, também estou cá hoje para tentar espelhar um bocadinho isso. Em relação ao custo elevado, depois isto também temos que ter aqui em consideração que alguns destes pesos depois dependem muito daquilo que é a empresa que está a responder. Imagino que se fosse, por exemplo, uma PME, talvez tivesse ali um maior peso, ou uma microempresa tivesse um bocadinho mais peso na relação dos custos. Última pergunta, já chegou? Pronto, e aqui a última pergunta tem a ver muito com aquilo que é a adoção do BIM, que lá está, como eu referi no início, eu olho muito para o BIM como um catalisador e um suporte às restantes tecnologias, e gostava então aqui de que fizessem uma pequena introspecção e colocassem, isto aqui é um gráfico de Gartner, que essencialmente demonstra qual é a adoção, a produtividade que se espera e as expectativas que se esperam da tecnologia ao longo do tempo, ao longo que ela vai tornando-se mais madura dentro de uma indústria. Pronto, inicialmente, tipicamente, temos, obviamente, quando se interage pela primeira vez com a tecnologia, pensa-se que ela vai revolucionar a indústria, vai resolver tudo, mas passado algum tempo percebemos, se calhar não, e então entramos aqui no poço do disillusionment, né? E ao fim de algum tempo, então começamos a perceber, ok, ela traz-nos existem sítios onde faz sentido aplicá-la, existem outros em que não faz sentido aplicá-la, e eu esperava aqui então que sim, que na indústria portuguesa nós, apesar de estarmos novinhos, já temos a aplicabilidade do BIM já aqui há alguns anos, e pronto, estamos ali já a entrar no Slope of Enlightenment, o que é uma boa notícia.
E pronto, passar outra vez para o PowerPoint. Pronto, como disse, vocês vão ter acesso a todas estas perguntas, desde que deixem no fim o vosso e-mail, depois é só depois aceder. E têm acesso aos resultados todos. Exato. Ecrã errado. Pronto, continuando então a apresentar. Basicamente agora o que eu vou fazer é apresentar-vos então alguns casos de uso daquilo que nós temos estado a testar e a aplicar com os nossos parceiros no Build Collab. Então vamos dar-vos aqui alguns exemplos transformativos e da adoção destas tecnologias. Eu vou fazer estes exemplos inicialmente a apresentar-vos quais são as tecnologias que utilizamos e depois então a apresentá-lo. Neste caso temos então aqui a utilização de BIM, de nuvens de pontos e de inteligência artificial naquilo que é a nossa metodologia de Scan to BIM e os modelos que nós desenvolvemos para automatizar o Scan to BIM. Temos feito isto já o ano passado com a Infraestruturas Portugal e este ano, e também já vamos iniciar para o próximo ano, esperemos nós, com as águas do Ouro e Paiva. Pronto, para quem não sabe o que é o Scan to BIM, quando é feito manualmente, essencialmente é o processo de adquirir uma nuvem de pontos, de on-site, essencialmente um edifício tipicamente que já está construído, no processo de depois fazer uma reabilitação, uma expansão, muitas vezes demolição, mas pegar então nesta nuvem de pontos e a partir daí criar um modelo BIM. E para criar esse modelo BIM, obviamente tem que ir ao modelador e fazer o decalque da nuvem de pontos com a ferramenta à sua escolha, seja Autodesk Revit, Archicad, por aí fora. Pronto, e o resultado final é algo como está ali, neste caso foi para o campo 24 de agosto, em que temos um modelo fiel ao milímetro daquilo que é o existente. Contudo, isto é um processo muito demorado e não só demorado, também tem muitos custos em termos de recursos de hardware, porque trabalhar com nuvens de pontos não é simples, o hardware dos nuvens de pontos em si também é caro e também o conhecimento técnico não é algo simples de adquirir, porque trabalhar com nuvens de pontos, muitas vezes em cima também de software de modelação, é algo difícil, e então a nossa solução foi, vamos tentar então automatizar este processo. Pronto, já estivemos a fazê-lo. Temos aqui o exemplo daquilo que é essencialmente uma nuvem de pontos, neste caso era de uma cozinha, basicamente este foi um dataset onde nós utilizamos, onde testamos estas capacidades, que é um dataset de Stanford, e onde podem ver que nós já conseguimos automaticamente segmentar o que é que está na nuvem de pontos, ou seja, ali a verde escuro conseguem ver as vigas, a verde claro são as paredes, a laranja é a porta, e conseguimos fazer isto para a Universidade de Stanford toda. Neste momento não vou mostrá-la toda, porque pronto, não temos tempo para isso, mas descobrimos que existiam alguns problemas, nomeadamente após fazermos a descrição geométrica daquilo que são os segmentos que identificamos de forma automática, ou seja, tudo isto foi utilizando a inteligência artificial, podemos ver ali no canto direito que existe ali um buraco essencialmente no piso e na parede. Isto acontece porque a própria nuvem de pontos não apanhou aquela parte. Porque é que não apanhou? Porque tem, como eu disse, isto era uma cozinha, e então tem um balcão e também tem um frigorífico à frente, e então não conseguiu captar a parte de trás, e não conseguiu captá-la, então não conseguiu modelar, e não conseguiu modelar, tem que ir alguém a seguir fazer modelação manual. Apesar de nós acharmos que mesmo assim isto ia melhorar o processo, decidimos contornar este problema e começámos a focar-nos simplesmente na modelação que ia dar mais trabalho, ou seja, fazer uma modelação automática, mas fazer uma modelação automática dos processos que, na nossa opinião, seriam mais morosos em termos de modelação, e assim fazemos uma modelação automática incisiva nesses processos. Isso foi o que nós fizemos então com as águas, em que estamos a fazer a digitalização de toda a infraestrutura da ADDP, os reservatórios, as estações elevatórias, as ETAs, e tudo que é tubagens, que foi aquilo que nós achamos que seria um processo mais moroso de fazer modelação, estão a ser modeladas de forma automática. Ou seja, a arquitetura em si, não, a arquitetura está a ser modelada manualmente, tudo que é portas, escadas, etc. É manual, mas tudo que tem a ver com tubagens está a ser modelado de forma automática e estão ali os resultados. Da mesma maneira, também fizemos isto com a IP, em que também decidimos ter esta abordagem e no caso da IP decidimos aplicar a modelação automática àquilo que é a casca do túnel e essencialmente eu vou-vos mostrar como é que o fizemos. Pegamos nesta casca, ou seja, a IP tem laser scanners de todos os túneis, nós fizemos a modelação de todos os túneis da IP. Fizemos uma divisão também automática dos túneis em várias secções. A partir destas secções criámos perfis. A partir dos perfis, e já agora, que esta imagem aqui, sempre que os perfis evidenciavam que havia alguma irregularidade
ele criava mais perfis. Neste caso temos ali um nicho, onde ele percebe que é uma situação onde é necessário mais detalhe e então cria mais perfis. E a partir destes perfis todos, então ele cria essencialmente uma superfície. Superfície essa que inicialmente nós achávamos que tinha algumas irregularidades, como podem ver, existem ali algumas irregularidades naquela superfície, mas o que acabamos por descobrir era que estas irregularidades é exatamente o que está construído e não um problema de software. Ou seja, se estivéssemos a fazer esta modelação manual, provavelmente chegámos ali, fazíamos um extrude e tínhamos uma superfície lisinha, mas na verdade não. Ou seja, existem próprias irregularidades na projeção do botão que depois aparecem e assim, a fazer a modelação desta forma, estamos a apanhá-las todas ao milímetro. Também temos ali o caso nicho, que, pronto, como podem ver, houve alguns problemas e depois o nicho decidiu-se fazer a modelação automática e a zona do balastro, que essa funcionou bem. Ou seja, tudo que foi a casca foi modelado automaticamente, a zona do balastro também, os carris não, os carris tivemos que ser nós a modelá-los manualmente e lá está, se estivéssemos aqui a tentar também modelá-los automaticamente teríamos durado muito mais tempo, se calhar tínhamos mais erros, ou seja, focar-nos em apenas alguns dos elementos compensou. E mesmo a zona dos nichos, rapidamente, a partir de alguns testes, percebemos que era muito mais fácil modelá-los manualmente, em vez de estar aqui a tentar automatizar todo o processo. E aqui temos o resultado final, em que tem ali a vermelho a nuvem de pontos e o modelo a contornar perfeitamente a nuvem de pontos. Já agora, um passo extra que na altura não estava contratado, mas que decidimos dar. A IP tinha as patologias todas nas nuvem de pontos, então nós decidimos, já que está lá essa informação, captá-las, escrevê-las e como podem ver agora os modelos BIM também têm toda a informação relativa às patologias, conseguem ver até no canto inferior esquerdo da imagem ali uma pequena fissura, é esse detalhe que nós vamos e depois obviamente tem zonas de escoamento, zonas de umidades, que essas são maiores, mas até as fissuras e os pontos de umidade também conseguimos captar. Outro tipo de utilização, temos aqui a tecnologia BIM outra vez, e lá está, como eu referi, acaba sempre por ser um suporte, mas desta vez aliada àquilo que é a realidade aumentada. Nós estamos a trabalhar com a Gabriel Couto, naquilo que é o nosso software BIM Monitor, onde o objetivo é levar para a obra o modelo BIM, seja ele nos óculos de realidade aumentada ou no telemóvel, e conseguir ver o modelo BIM em cima da obra. Okay? Isto permite, essencialmente, a quem está em obra, conseguir perceber em que fase da obra é que devia estar, se existe algum problema, alguma incidência, relata essas incidências diretamente para o modelo BIM ao interagir com os elementos e também depois, ao indicar se o elemento está concluído ou não, consegue fazer a geração automática dos autos. Vou mostrar aqui um videozinho, isto está a acontecer. Fomos recentemente a uma das obras da Gabriel Couto e como podem ver, essencialmente, e já agora, apesar de parecer que existe um desfazamento ali no pilar, esse desfazamento na realidade não existe, é simplesmente a câmara que está ao nível do capacete e os nossos olhos estão aqui em baixo, então ele tem que fazer uma translação do modelo. Mas pronto, dá para essencialmente fazer medições, dá para clicar nos elementos, dizer se eles estão feitos, se não estão feitos, dá para ver as propriedades, o que é muito bom, ou seja, ter a certeza que é o material correto, que é a cor correta, que o número de armaduras está corretamente espaçado, todas estas funcionalidades dão para fazer. E como é que enviamos o modelo para a obra? Essencialmente, existe um plugin, neste caso é para Revit, onde pode fazer a geração dos modelos que depois vão ser enviados para a realidade aumentada. Dá para atualizar com informação 4D é essa que vem diretamente do Navisworks, ou seja, o Navisworks permite a exportação de CSV, nós pegamos nesse CSV, introduzimos diretamente no modelo BIM, que é no plugin, desculpem, que é exatamente isto que ele estava a fazer, e a partir daí temos um modelo que pode ser aberto nos óculos. Dá para acrescentar mais modelos, ou seja, existem empreiteiros e gabinetes de desenho que dividem por modelos as diferentes especialidades, ou seja, também dá para colocar as diferentes especialidades em diferentes modelos e depois trazer esses modelos separadamente para dentro do Unity. Isto é mais uma vez a mostrar, neste caso é o nosso escritório, já agora ficam a conhecer o nosso escritório, é no Porto, onde então dá para fazer as medições, também dá para... Deixa eu ver o que é que vou fazer, já não me lembro exatamente o que é que fiz. Pronto, tem aqui também os filtros, ou seja, dá para filtrar por distâncias, se não quisermos estar a ver o modelo todo, dá para filtrar por quartos, ou seja, se quisermos ver quartos,
estou a traduzir o Rooms do Revit e os Spaces. Dá para filtrar também pelo que é que devia estar feito, o que é que está feito, a data dos diferentes elementos, caso essa informação exista. Dá para carregar nos diferentes elementos e ver toda a informação. Isto aqui é a informação dos vários, neste caso de um pilar. Dá para dizer se ele está feito, se não está. E pronto, na altura deste vídeo não dava, mas também dá para ver, também dá para dizer em que dia é que ele foi feito. Ou seja, só para acrescentar um bocadinho mais informação. Pronto, até agora vimos utilizando óculos, mas também estamos a fazer exatamente o mesmo software, mas neste caso para Android, onde pronto, podem ver que é exatamente o mesmo funcionamento, ainda está um bocadinho mais atrasado com a nossa versão para os óculos, mas pronto, essencialmente as funcionalidades são exatamente as mesmas. Lá está, aqui dá para criar fotos, comentar essas fotos, estas fotos vão diretamente para a informação que está presente no modelo BIM, dá para selecionar os elementos, dá para dizer se estão ou não. Se repararem no pilar lá ao fundo, algo interessante de ver é que à medida que vamos aproximando do pilar, ele vai ficando correto, ou seja, ele dá muito mais prioridade a ancoragens que estão perto, que são aquelas bolas amarelas que vocês viam pelo modelo. Quanto mais perto estiver-se de uma dessas âncoras, mais peso ele dá a essa âncora e mais capacidade tem de, numa vicinity, na proximidade, desculpem, de vez em quando passo para inglês, então fazer com que tudo que esteja mais perto esteja devidamente alinhado e tudo que está mais longe, ele deixa que tenha algum erro. Aqui, pronto, dentro do Revit, depois podem ver que está ali de facto as fotos, os comentários, e depois dá para se dizer se foi ou não de facto já visto do lado do gabinete. O último caso de estudo que vos trazia é aqui a utilização de BIM com Digital Twins, IoT e, mais uma vez, Inteligência Artificial. E neste caso estamos a fazer então uma plataforma de Digital Twins em colaboração com o Quadrante, sendo que o objetivo passa muito por nos basearmos naquilo que são modelos IFC, ou seja, OpenBIM, e já vi que está aqui o Lean, por isso OpenBIM, vamos lá. E integrar isto com tecnologias de ponta e também fazer com que o Digital Twin não seja só para a fase de manutenção, mas sim também para a fase de construção. Temos aqui alguns prints de como está a plataforma atualmente. Os vídeos que vou mostrar já é de algum tempo, então ainda não está assim tão bonito, mas as funcionalidades estão lá. Ou seja, é um visualizador de DFCs, dá para aceder às propriedades, dá para filtrar, dá para fazer esconder, mostrar coisas, dá para fazer seleções múltiplas, seja por material, seja por categoria. Pronto, também tem as diferentes perspectivas que pode-se colocar no visualizador. Obviamente também dá para fazer os planos de corte, que é isso que está a ser mostrado agora. Mas a parte mais interessante disto tudo é quando vamos aqui para o modo Digital Twin, que acho que é o próximo passo. Exatamente, onde então podemos ver dados em tempo real associados, e neste caso é o nosso, mais uma vez, ao nosso gabinete. Isto são sensores que nós temos espalhados pelo nosso gabinete e podemos ver todos os dados que estão em tempo real a serem enviados para o modelo, não vai para o modelo BIM, mas vai sim para o Digital Twin. Dá para fazer comparações entre diferentes gráficos, entre diferentes sensores, dá para visualizar essa informação em diferentes gráficos também, e depois também dá para agregar toda esta informação dentro de um dashboard que tem várias tabs e tudo que se puser neste dashboard fica guardado. Ou seja, imaginem que, por exemplo, estão a criar este Digital Twin para o vosso cliente, podem pré-definir um conjunto de gráficos e depois será o cliente a interagir com esses gráficos. Também existe a possibilidade, obviamente, de navegar pela árvore do IFC e também de interagir aqui com outro tipo de visualização dos dados dos sensores, que é os heatmaps, que muitos de vocês, imagino, que quem já trabalhou com o Forge, por exemplo, esteja acostumado, em que escolhemos qual é a variável e depois temos um heatmap de qual é a evolução ao longo do tempo. Outro ponto mais interessante que temos estado a fazer, ainda dentro dos Digital Twins, é a integração, e lá está, no início começámos com o ChatGPT, então nós criámos o nosso próprio chatbot e nós podemos perguntar coisas sobre o modelo BIM dentro da plataforma e ele responde. Neste caso perguntamos quantas portas é que há, ele diz que há 9, podemos perguntar também quantas paredes, que acho que é o que vai acontecer, exatamente, mas pronto, dá para fazer interações mais complexas, por exemplo, perguntar qual é a parede maior e ele indica-nos quais são os maiores, mete-nos numa tabelazinha, diz-nos o que é que ele está a considerar por maior, ou seja, o que é maior. Ele diz, neste caso diz-nos, pronto, eu vou considerar que o maior é a área e apresenta-nos então uma tabelazinha com as 5
maiores paredes, desculpem, que têm então as 5 maiores áreas. E aparece aqui a tabelazinha também com toda a informação. Muito recentemente, ou seja, há 2 semanas, e ainda não estava neste vídeo, também integramos o nosso chatbot com a informação IoT, e então já conseguimos perguntar, por exemplo, qual foi o dia em que esteve mais gente no escritório, e ele diz-nos qual foi a primeira pessoa a entrar, e ele consegue-nos dizer qual foi, quantas pessoas é que tiveram no escritório 1 e em que tempos, ele mostra-nos o gráfico, ou seja, já dá muitas interações e é uma maneira muito mais simples, alguém que não tem conhecimento BIM, começar a interagir então com o modelo e também com os dados que estão por trás do modelo. Para fazer isso, obviamente, está muito trabalho. O que nós fizemos foi fazer um mapeamento daquilo que é os IFCs, e então isto permite-nos perceber quais são as típicas ligações entre aquilo que é, por exemplo, uma parede e uma janela. Ou seja, se nós perguntarmos, por exemplo, onde é que está a janela virada a norte, ele percebe, ok, vou procurar primeiro um space, do space para procurar quais são as paredes que existem, e sei que a partir das paredes consigo chegar às janelas. E então, a partir das janelas, então começa a procurar qual delas é que tem uma orientação virada a norte. Mas o chatbot tem que perceber que tem que fazer esses passos todos. Então, este mapeamento todo que nós fizemos é exatamente isso. Quais são as ligações que devem existir naquilo que é um IFC. Temos aqui um exemplo de algumas questões, que nós estamos também a tentar aplicar isto à regulamentação, em que, por exemplo, nós dizemos que todas as paredes deviam ter um mínimo de 35 mm de isolamento. E então o que ele faz vai ao IFC Wall, vê o IFC Material, vê a Thickness e diz-lhe que tem que ser no mínimo de 35 mm. Mesma coisa aqui, neste caso, que todas as janelas, acho eu, têm que ter no mínimo 10 metros quadrados, e pronto, basicamente tem que ser greater ou equal to 10 metros quadrados pela área, num IFC Space, onde estão contidas as janelas. E pronto, terminando aqui então as apresentações de alguns exemplos, e a passar só então a fazer aqui um apanhado de alguns dos desafios e dos drivers à adoção da transformação digital. Já passámos por alguns no inquérito, por isso vou só salientar aqueles que eu acho que fazem um bocadinho de sentido entrar em mais detalhe. E o primeiro é então a falta de conhecimento ou a dificuldade e a formação que temos que dar aos nossos trabalhadores. É algo que nós, quando interagimos com os nossos associados e também outras empresas, temos reparado que é difícil. É muito difícil fazer o upskilling e fazer o reskilling dos trabalhadores, e mesmo quando o fazemos, temos dificuldade em extrair o potencial tecnológico a curto prazo, porque essencialmente estamos a passar pessoas que têm a sua formação em engenharia civil, tiveram a maior parte do seu tempo em engenharia civil, e esta passagem, obviamente, deve ser feita, mas é muito mais morosa do que se formos captar logo talento que já tem este conhecimento. No entanto, mesmo captar esse conhecimento através de contratação continua a ser difícil. Quando são engenheiros civis, e apesar de já estarem muito mais tech-savvy, não é? Mesmo assim ainda tem alguma dificuldade na interação com estas tecnologias, porque ainda não são muitas delas ensinadas na faculdade, e quando tentamos ir a outros setores temos uma dificuldade em atrair engenheiros informáticos, engenheiros eletrotécnicos, que também já lidam com estas tecnologias há mais tempo, e pronto, é algo que temos que começar a combater. Por outro lado, temos a dificuldade em armazenar o conhecimento. E quando digo aqui armazenar o conhecimento, é digitalizar todos os nossos processos, é digitalizar toda a informação, começar a perceber que esta informação tem que ter segurança, não podemos ficar sem acesso ou existir alguma interrupção do acesso a esses dados, e obviamente temos que começar a perceber que então existe vantagens em ter esta grande quantidade de dados, mas ela só existe se ela for devidamente semantizada, ou seja, toda a informação que nós incluímos tem que ter informação semântica por trás, porque senão é simplesmente gigas e gigas e gigas de dados que nós não conseguimos fazer nada com eles. Pronto, isto era o desafio principal, na minha opinião. No lado dos drivers, e daí eu volto aqui à questão do BIM, pronto, todos sabem que no Decreto 10 de 2024, Decreto-Lei número 10 de 2024, existem 3 datas muito importantes a serem cumpridas pela indústria. Temos em 2026, 2027 e 2030. Em 2026 existe aqui uma plataforma eletrónica que todos os municípios vão ter que adotar e vão ter que começar a receber modelos BIM, e obviamente, não sei como, mas esta informação vai ter que ser automaticamente verificada. Ou seja, não vai ser necessário existir a interação dos técnicos para verificar se os modelos BIM estão ou não a cumprir aquilo que são os planos normativos, como
PDMs, etc. Em 2027 temos o início dos projetos piloto, onde então um determinado número de municípios, que não sabemos qual, e não sabemos quais também, vão ter que começar a receber todos os seus projetos de arquitetura, não todos, aqueles que estiverem acima de 5,3 milhões, em BIM, ou seja, já é aqui uma limitação em 2027 que vai ter que acontecer, e depois finalmente em 2030 então todos os projetos de arquitetura vão ter que passar a ser apresentados em BIM, e pronto, é algo que nós vamos ter dificuldades em responder, muito por parte dos municípios, mas também muito por parte das PMEs e microempresas que vão ter que começar, e os gabinetes de arquitetura unipessoais que vão ter que começar a fazer tudo em BIM, por exemplo, e pronto, é um desafio que temos pela frente e que espero que consigamos juntos ultrapassar. E pronto, é isso. Obrigado pelo tempo. Obrigado.